No seminário de hoje vamos falar sobre o Iconics Process. Bom, o seminário vai apresentar a metodologia do Iconics desde os motivos de sua concepção até a aplicação da mesma. Também irá apresentar todas as fases, as características e os sistemas que foram criados usando essa metodologia. O sistema Iconics aborda também o diagrama de robustez e de grande importância dentro dessa metodologia. Iniciando com o conceito, ela foi criada em 1999, porém somente publicada em 2005. Mesmo criada antes do OML, ela também utiliza um dos seus diagramas. O que é o Iconics? Como que é a modelagem? É uma modelagem dirigida a casos de uso, ou em inglês, Use Case Driven. O objetivo principal do Iconics é estudar e comunicar o comportamento de um sistema pela visão do usuário final. Também ele é menos burocrático que o RUP, o Rational Unified Process, e menos radical do que o XP, Extreme Programming. Ela tem uma documentação razoável, é uma vasta quantidade, sendo considerado uma metodologia prática e simples, porém poderosa e com um componente de análise e representação do sistema sólido e eficaz. Ele representa também soluções para os problemas. Os autores do Iconics Process são Doug Rosenberg, Matt Stephens e Mark Colin Cope. Falando um pouco sobre cada um, Doug Rosenberg iniciou o treinamento de empresas em análise e projeto orientado a objeto em 1990. Também desenvolveu uma abordagem Buch-Rombaugh-Jacobson para modelagem em 1993. Atualmente, realiza consultoria em tecnologia de ponta, como, por exemplo, desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma, APIs REST e banco de dados NoSQL. Também trabalha com alunos de pós-graduação no Centro de Sistemas e Engenharia de Software da Universidade do Sul da Califórnia. Matt Stephens, segundo suas próprias palavras, é desenvolvedor de software e escritor e programa computadores desde os 11 anos. Atualmente concentra-se em processos de desenvolvimento de software ágeis, liderança de projetos e coaching. Também trabalha em organizações financeiras em Londres. Mark Colin Cope é programador e coach de desenvolvimento de software. Ele é editor da Objective-View Magazine, revista online em PDF que discute questões top-end no desenvolvimento de software orientado a objeto. Também está envolvido no desenvolvimento de software há mais de 20 anos, além de escrever artigos para uma variedade de revistas e contribuir para vários livros. Classificação ou fases. Modelagem de domínio. Identificar e abstrair. Objeto de domínio de aplicação existente no mundo real, seus relacionamentos, generalizações e agregações. Pode-se criar diagrama de classe de alto nível ou, se for o caso, um protótipo rápido do sistema, obter informações do sistema legado para uma reengenharia. Ao término dessa etapa, um modelo de domínio deve ter sido construído, onde todos os stakeholders poderão ter acesso ao mesmo. O modelo de domínio continuará a crescer e evoluir. Fase 2. Identificação do domínio dos objetos quanto ao mundo real. Encontrar substantivos ou frases que podem ser transformados em classes e atributos. Os verbos viram operações e associações. Em certos casos, os verbos se tornam atributos. Isso é apenas uma regra geral, uma vez que naturalmente você pode encontrar alguns verbos que se transformam eventualmente em objetos ou operações, principalmente no caso da modelagem e processo de um negócio, unificação de elementos de gerência, classe de controle. Fase 3. Comportamento dos requisitos por meio de caso de uso. Interpretação e revisão dos requisitos dos stakeholders, criação do diagrama de caso de uso. É possível retirar vários elementos como benefício do processo, tais como o entendimento dos processos por qualquer pessoa, participação do usuário, facilidade de enxergar como tudo vai funcionar, interação do usuário, divisão das atividades em grupos, possibilitando a criação de um diagrama de pacotes, documentação do sistema através desse diagrama. Análise de robustez. Descobrir possíveis ambiguidades no caso de uso feito pelo diagrama de robustez. Conecta a análise ao projeto. Possível descobrir novos objetos. Análise do texto narrativo dos casos de uso. Identificação de objetos que participarão dos casos de uso. Comportamento dos objetos. Início do projeto. Usam-se diagramas de sequência ou de atividades. Obviamente, deve-se sempre
sempre que necessário, atualizar os diagramas gerados anteriormente, pois nessa fase muitos erros precisam ser corrigidos ou novas possibilidades não observadas inicialmente podem ser incluídas no projeto. Modelo estático. Construção de um diagrama de classe. O mesmo servirá para a divisão do projeto em partes. Esse modelo, além do diagrama, deve possuir detalhes do projeto, também ser validado pela equipe de stakeholders. A última fase, aliás, a penúltima fase, que é a codificação. Início da codificação deve ser acompanhada periodicamente da realização de testes de unidade em todos os módulos. Esses testes são feitos para garantir a qualidade do código e evitar retrabalho. A partir desse momento, o protótipo passa a ser considerado o sistema final. E a última fase, que são os testes. Finalmente, nessas fases, são realizados os testes, caixa preta e de aceitação por um grupo de usuários, juntamente com projetistas e programadores diferentes daqueles que codificaram o sistema. Esses testes são realizados exaustivamente até a aceitação do software pelo cliente, atestando que está livre pelo menos até aquele momento de erros. Diagrama de robustez. É um diagrama aderente ao MVC, Modelo Visão e Controle, ou Model View Controller, auxilia o desenvolvimento gerenciando, visualizando e prestando os dados de uma aplicação. A palavra robustez dá a ideia de uma força e vigor, e neste caso específico indica a utilização de um método capaz de traçar passo a passo toda a interação do usuário com o sistema. Segundo essa figura, a gente pode identificar três pontos, que são esses círculos. O primeiro é o boundary, que é o círculo com um T de lado, é a interface oferecida ao usuário do sistema. O segundo é o control, que é o círculo com uma seta. Ele é o controlador com as regras de negócio do sistema. E o último, que é o entity, que é um círculo com uma linha traçada, é o armazenamento de dados provenientes do sistema. Quanto ao histórico, haviam 3 tipos diferentes de métodos antes do Iconics Process. Havia o método de Book, o método Objectory e a tecnologia de modelagem de objetos, ou OMT. Esses métodos apresentavam quais os diagramas a serem usados para representar o sistema, mas não como eles se relacionavam. A ideia foi juntar os pontos fortes de cada método, como pode ser visto na figura abaixo. As características do Iconics são o uso da UML, a rastreabilidade de requisitos, na qual a mesma permite verificar em todas as fases se os requisitos estão sendo atendidos, o enfoque especial aos requisitos, ser flexível e aberta e possui o diagrama de robustez. Para a aplicação da Iconics, são necessários 8 passos. O primeiro consiste em entrevistas, questionários ou atas de reunião para o levantamento de requisitos. O segundo é a ficha de requisitos, onde cada requisito é transcrito em forma de formulário. No terceiro, as fichas de requisitos se tornam em casos de uso. No quarto, a partir dos casos de uso, cria-se o diagrama de robustez. No quinto, cria-se o diagrama de sequência ou atividades, que serve como complemento do diagrama de robustez, no quesito de feedback. O sexto passo, a partir dos diagramas anteriores, elabora-se o diagrama de classes, onde leva ao sétimo passo, que é a codificação e, por fim, os testes. O primeiro caso de sucesso é o DMV, um sistema feito para uma agência governamental nos Estados Unidos. Ele cuida de todas as leis e regulamentações feitas para os veículos a motor, incluindo emissão de títulos, licenças e segurança no transporte. Os serviços mais comuns que o DMV oferece são o credenciamento, desde carteiras de motorista normais às profissionais, e licenciamento para autoescolas e afins. Ele também oferece processamento de imposto, desde cálculo do imposto, coleta e estatísticas para todo tipo de imposto sobre veículos a motor. Concluindo, o sistema conseguiu automatizar e otimizar os processos públicos com êxito. O segundo caso de sucesso é o SIG, Sistema de Informações Geográficas. Também foi feito para uma agência governamental dos Estados Unidos, e ele foi feito para analisar os terrenos e qual uso poderia se dar a um terreno específico. O cliente tinha necessidade de passar os dados do papel para o digital e disponibilizar tanto para desktop quanto para mobile o sistema. Isso ajudou no trabalho de campo, no trabalho dos técnicos, reduzindo viagens a terrenos
e deixando o trabalho na rua muito mais rentável. Essas soluções aumentaram a satisfação dos clientes e reduziu o custo do deslocamento dos técnicos. Com isso, podemos ver que foi mais um caso de sucesso. Em vista à pesquisa realizada, conclui-se que a metodologia Iconics visa compreender como o sistema irá se comportar por meio da visão de quem o usará de fato. Por ser menos formal que o RUP e menos radical que o XP, pode-se considerar um meio termo entre ambas as metodologias. Como possui uma quantidade razoável de documentação, considera-se uma metodologia prática e simples, mas ao mesmo tempo poderosa, e com um componente de análise e representação dos problemas sólido e eficaz. O surgimento do Iconics se dá pela união dos pontos fortes das metodologias anteriores. Com relação à sua documentação, destaca-se a presença do diagrama de robustez, no qual serve para entender e a identificar dos objetos e ações do sistema. Uma das características que mais chamam a atenção é a rastreabilidade de requisitos, que é capaz de saber quais os requisitos estão sendo atendidos durante o desenvolvimento do sistema.